Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia para você que em algum momento vai assistir essa live de oração. Você que está entrando com a gente aqui agora. Bom dia, Sara. Bom dia Lili. Bom dia, Dutra, Caleb, meu amigo Alexandre, Aline, José Roberto Martinez, Ed. Bom dia, gente. Eu tenho uma palavra de oração. Quero poder compartilhar com vocês aqui hoje, nessa segunda-feira. E essa palavra eu tenho certeza que é muito pertinente nesses dias, porque fala muito sobre aquilo que nós vivemos, os desafios que nós enfrentamos na nossa caminhada de fé existencial, sobretudo aquilo que a gente espera e aguarda que aconteça, né? Eu sempre falo sobre isso, que nós estamos esperando que coisas do lado de fora aconteçam para resolver problemas e situações do lado de dentro da nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa força que a gente às vezes acha que não tem, sobre a necessidade que a gente tem às vezes de receber uma força maior do Senhor. Tem muita gente que diz, eu não vou aguentar, é muito difícil para mim, eu não tenho mais forças para lutar, para enfrentar. Mas a verdade, queridos, é que a Bíblia é recheada de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios inimagináveis através da força que eles já tinham no Senhor. Então, não se trata propriamente, como é que eu posso dizer isso para você? É aquela coisa, às vezes a gente fala assim, é preciso entregar 100%. A gente precisa dar 100% de nós. E é uma grande verdade. Só que às vezes, diante de situações difíceis que eu estou vivendo, diante de cansaço, de fragilidade, quem sabe nessa manhã de segunda-feira, o meu melhor, que a gente fala que a gente tem que entregar o melhor, sempre o melhor. O meu melhor hoje seja 30%. Entende? O meu melhor hoje não é 100%, porque o meu melhor hoje, na condição que eu tenho, é 30%. Então, que eu possa entregar o meu melhor, sendo 30%, sendo 50%, ou também quando sendo 90% ou 100%. E aí a gente acaba percebendo que Deus sempre vai usar a gente em favor daquilo que Ele quer fazer com a força que a gente já tem. Não é com nada que a gente quer ter, não é com uma força, não é com uma fé, não é com uma luz, não é com uma energia, não é com nada que vai vir do lado de fora, e sim com tudo que está do lado de dentro. Então, a gente acaba percebendo exatamente isso. E a frase de hoje é: vá com a força que você tem. E foi Deus que falou isso para um homem chamado Gideão. O texto que eu vou ler hoje se encontra em Juízes, no capítulo 6, se você quiser de repente anotar aí, Juízes no capítulo 6. E aí eu já vou entrar, deixa dar 7h20, para a gente poder avançar numa explicação breve aqui sobre dificuldades da vida e o porquê que muitas são as vezes que enfrentamos dificuldades. Existem provações que nós passamos, e as provações elas são enviadas pelo Senhor, porque Deus prova os seus filhos. As tentações não é Deus, porque a ninguém Deus tenta. As tentações, elas acontecem de acordo com a ação do diabo nas nossas vidas, relacionada a desejos carnais que nós temos. Então, as provações, elas têm a ver com Deus, e as tentações têm a ver com o diabo. Aqui o povo de Deus estava vivendo tentações. Na verdade, durante 6 anos, 7 anos especificamente, o povo de Deus havia vivido uma grande apostasia. Diz assim: de novo os israelitas, né, o povo de Israel, fizeram o que o Senhor reprova. Durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Então, durante 7 anos, a nação de Israel pecou, se voltou contra Deus. E todas as vezes que a gente peca
E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque o pecado é uma porta. Repita aí comigo se você pode. O pecado é uma porta. Porque o pecado é uma porta. E quando o ser humano ele peca, essa porta é aberta. E aí, queridos, porta é lugar de passagem. Coisas que nós não gostaríamos que acontecessem vão começar a entrar. E durante 7 anos, midianitas, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Eles profanaram, eles viveram uma grande apostasia. Eles se voltaram contra o Senhor. E por isso Deus abriu a porta. O pecado abriu a porta. E os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas se esconderam em montanhas e cavernas e fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos das regiões invadiam, acampavam na terra e nas plantações ao longo de todo o caminho e destruíam absolutamente tudo. Então você imagina durante 7 anos, tudo que você faz, tudo que você planta, na hora de você colher, os inimigos vêm e levam tudo embora. Eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam em buracos para que os midianitas e os amalequitas não pudessem. E aí está escrito assim: eles subiam trazendo seus animais, suas tendas e vinham com enxames de gafanhotos. Era impossível contra os homens e os cavalos e os camelos. Invadiam a terra, devastaram por causa de Midian, ou seja, dos midianitas. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Queridos, eles esperaram durante 7 anos para se arrepender. 7 anos eles tentaram resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não, vamos enfrentar, não, vamos fugir, não, vamos se esconder, vamos resistir. E durante 7 anos eles perderam a oportunidade de se arrepender. Se arrepender de quê, Rafael? Se arrepender do pecado. Porque foi o pecado que abriu a porta. E o pecado, quando ele abre, quando a gente acaba cometendo o pecado e abre uma porta, queridos, ele vem para matar, roubar e destruir, sem tirar propriamente a nossa existência. E aí o texto diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e livrei do poder do Egito e das nações de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês essa terra. Eu também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses além de mim, cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Eles não deram ouvidos ao Senhor. E por causa disso, causa consequência. Exatamente, a porta foi aberta para que a destruição, para que a morte, para que os midianitas viessem, os amalequitas e muitos outros povos também. Mas o texto diz que a partir do momento em que eles clamaram por socorro ao Senhor, o Senhor respondeu. Observe que nesse texto, capítulo 6 de Juízes, em nenhum momento fala nesses 7 anos que o Senhor falou com eles ou que eles buscaram a face do Senhor. O texto diz que depois de 7 anos, e depois de 7 anos de vergonha, de humilhação, de destruição, eles ficaram desesperados, sem ter o que fazer, e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus falou com eles. Só que Deus não veio com socorro logo. Deus primeiro enviou um profeta para dizer: eu tirei vocês. E olha o que vocês fizeram. Eu falei com vocês para não tomarem para si deuses dessa terra. E olha o que vocês fizeram. Vocês exatamente fizeram totalmente o oposto. E por conta disso, a porta foi aberta, o pecado foi cometido. E os amalequitas vieram contra vocês. E aí, depois do socorro, o que acontece? Deus resolve visitar a terra e usar alguém para libertar o seu povo. E aí eu queria que você imaginasse os israelitas que estavam fugindo, fragmentados durante 7 anos. Eles oram, pedem socorro. Deus vai, usa o profeta e fala que tudo isso está acontecendo porque eles pecaram, e agora Deus vai lá e Deus resolve levantar alguém para ser usado por ele para libertar o povo. Se fosse eu, escolheria o melhor, o maior, o mais forte, mais inteligente, mais sábio. Concorda comigo, sim ou não? Mas Deus resolve usar o menor. Deus resolve usar o improvável.
Deus resolve usar aquele que ninguém dá nada. Tá fazendo sentido para você? Então, quantas são as vezes que nós olhamos para nós mesmos e achamos que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que não é possível, que a gente não tem força. Quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, o menor da tribo. Foi isso que Gideão disse. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore que pertencia àquela região de Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Preste atenção aqui. Todas as vezes que a Bíblia fala um anjo do Senhor, quer dizer que algum anjo do Senhor desceu. Quando ela usa o artigo masculino o, está dizendo o anjo do Senhor, está dizendo e caracterizando a personificação do próprio Deus. O próprio Deus desceu e foi até onde Gideão estava e disse para ele: Deus é contigo, varão valoroso. Se fosse você, o que você falaria para Deus? Porque ele estava há 7 anos fugindo, sendo subjugado. Ele não se sentia nada, ele se sentia um nada. E de repente Deus aparece para ele e Deus fala para ele: Deus é contigo, varão valoroso. E ele podia dizer: eis-me aqui, meu Senhor, estou aqui. Graças a Deus que o Senhor veio, glória a Deus, agora vai acabar todo esse sofrimento. Não foi isso que Gideão fez. Porque Gideão carregava, queridos, indagações, perguntas sem respostas diante de situações e impossibilidades que estavam no seu coração. Então, quando Deus diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão faz uma pergunta para Deus, para o anjo que representava, era a personificação do próprio Deus. Ele diz, e essa pergunta revela, queridos, por que Deus escolheu Gideão? Essa pergunta para mim revela o porquê. Não é porque ele era fraco, era pequeno, era o menor da sua tribo, é porque ele tinha coragem. Porque Gideão diz: ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está comigo, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora ele nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Ele chega para o anjo e diz: se o Senhor está comigo, por que essa situação está desse jeito? Em algum momento você já teve vontade de dizer isso para o Senhor? Se o Senhor está comigo mesmo, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Se o Senhor está nessa situação, e o Senhor está na minha vida, se o Senhor é o Deus da minha vida que eu sirvo, como eu tenho honrado o Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Às vezes a gente pensa, né, queridos? Mas às vezes a gente não fala porque a gente tem medo. A gente tem medo de ser castigado. A gente tem medo daquilo que Deus pode pensar e Deus pensa aquilo que a gente pensa, porque antes que venha uma palavra à nossa boca, Deus já conhece. Deus já sabe, queridos. E tudo o que Deus quer é intimidade e verdade. Que a gente coloque para Ele em verdade como está o nosso coração. E o texto diz que Gideão disse: se o Senhor está comigo mesmo, por que é que está acontecendo tudo isso? Gideão se sentia fraco, Gideão se sentia abandonado, Gideão se sentia sozinho, Gideão tinha certeza que ele era o menor da casa do seu pai, mas Deus resolveu levantar o menor. Deus resolveu usar o improvável, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir com as sábias. Então, querido e querida, Gideão queria algo que viesse de fora, para poder dar uma força para ele. Senhor, manda aí uma unção de força de Sansão. E aí ele ia se sentir forte. Não foi isso que aconteceu. Olha o que aconteceu. O Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Observe que Deus disse: é com a força que você tem. É com aquilo que já está em suas mãos. Não é com nada que vai acontecer, que gente vai emprestar, que vai trazer. Não, porque Deus vai botar fulano, Deus vai colocar ciclano, os aliados. Não, é você. É contigo. Deus é contigo, varão, varoa, valorosa e valoroso. E é com a força que você tem. O texto diz: com a força que você tem. Pensa nisso, querido. Não é com a força que vai vir.
Não é com a força que Deus vai mandar. Mas, Rafael, com a força que eu tenho, eu me sinto fraco. É exatamente isso. Porque é na sua fraqueza que Deus te fortalece. Diga ao fraco, sou forte. É exatamente isso. Porque fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, também envia o escape. A gente acaba percebendo que o poder de Deus, a Bíblia fala, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É exatamente quando nós nos sentimos fracos que nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós somos cheios do Senhor, queridos. É exatamente isso. Uau, isso é incrível. Isso é incrível, queridos. E aí o texto diz, eu estou um pouco rouco. Ah, Senhor, respondeu Gedeão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor, é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Observe que nós estamos sempre querendo trazer justificativas para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Não tem a ver com a sua força, com a minha força. Não tem a ver conosco, queridos. Tem a ver com Ele. Romanos 11. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Porque tudo vem dele. Porque tudo é para Ele. Porque tudo tem a ver com Ele. E aí o texto diz que Gideão disse, ah, Senhor, como posso libertar Israel? Sou o menor do meu clã. Sou o menor da minha casa. Sou o menor da minha tribo de Manassés. E aí Deus fala, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Faz uma pergunta para você aqui. Por que Deus, ele sempre age dessa forma ilógica? Não seria mais fácil Deus enviar um exército de anjos e acabar com tudo? Concorda comigo que seria mais fácil Deus resolver tudo? O povo clamou, pediu por socorro. Deus resolveu. Não, queridos. Sabe por quê? Porque Deus trabalha em parceria. Deus é especialista em trabalhar em parceria com o homem. Deus usa pessoas. Escreve aqui embaixo, por favor. Deus usa... A pessoa falou aqui, tá falando grosso, pastor, eu tô rouco, Deus usa pessoas. Escreve aqui embaixo, aqui, ó. Deus usa pessoas. E eu vou dizer mais. Deus usa improváveis. Deus usa os pequenos, os desprezíveis, os sem forças, aqueles que se acham incapazes. Deus faz desses e dessas improváveis. Deus promove uma revolução dos improváveis. Eu quero profetizar sobre a sua vida a revolução de uma improvável, de um improvável. Deus irá usar você poderosamente com a força que você já tem. Não tem a ver com aquilo que virá, tem a ver com aquilo que você já carrega. Tem a ver com a força do Senhor. Mas Gideão era como eu e você, que mesmo o anjo do Senhor falando com ele, o anjo, o próprio Deus, a personificação do próprio Deus, e falou para ele que seria com ele e que ele libertaria os medianitas, e ele não acreditou, porque a incredulidade é humana. E quantas são as vezes que nós nos condenamos porque nos falta fé, ou porque temos dúvidas, porque temos medo, ou porque não acreditamos. E aí o texto diz que ele vai e pede um sinal ao Senhor. E ele fala assim, me dá um sinal de que tu és quem o Senhor está falando. Ousado. Como é que o cara diz para o Senhor, para a personificação do Senhor, dá licença, eu ouvi, mas me perdoe. Assim, é difícil acreditar. Quantas vezes a gente se sente assim, queridos? Enxergo nada sem óculos. Quantas vezes a gente se sente assim? E aí o anjo do Senhor disse para ele, tudo bem. E ele foi, preparou uma oferta de comida, trouxe, apresentou ao altar. E você sabe o que aconteceu? Deus recebeu aquela oferta, queimou aquele sacrifício.
E o anjo do Senhor disse para ele, tem algumas coisas que você tem que fazer. Antes de você verdadeiramente ir contra os midianitas, você tem que organizar a sua casa. E Deus disse a ele, vocês precisam derrubar aquele poste ídolo pagão a Baal que está lá no centro. E aí Deus disse para ele, vai lá, Gideão, e derruba aquele altar. Porque só depois que aquele altar for derrubado que eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. A gente aprende com isso, queridos, que Deus trabalha em parceria. E que Deus pediu para Gideão fazer aquilo que Deus não ia fazer. Não se trata de Deus não querer fazer. Não se trata de Deus não poder fazer. Se trata de Deus entender que em uma parceria existem coisas que Ele faz. E essas coisas são caracterizadas como impossíveis. E existem coisas que nós é que temos que fazer. E aí eu pergunto para você aqui hoje, o que é que você e eu precisamos fazer e que estamos dizendo que Deus é que precisa fazer? O que é que Deus colocou na nossa vida para nós fazermos, que nós estamos terceirizando a outras pessoas? Não, fulano, ciclano, você já fez? Você não, é contigo, querido. É contigo, querida. É com você. E só depois que Gideão foi lá, derrubou o poste ídolo pagão, que todo mundo viu, ficaram sabendo que de madrugada ele foi, levou uma turma, e aí foram todo mundo na casa de Gideão. E aí fizeram uma pressão para o pai de Gideão, entrega ele para a gente que a gente vai matar Gideão, porque ele derrubou o poste ídolo pagão. Nós estamos falando dos israelitas. Nós estamos falando do povo de Deus. E aí o pai de Gideão olhou e falou, peraí. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Vocês estão vindo aqui porque alguém derrubou o altar de Baal? E vocês estão saindo em defesa de Baal? Se Baal é Deus, que ele se defenda. Baal não precisa de defensores? O que estão fazendo aqui? Que loucura é essa? Olha a sacada que o pai de Gideão teve. Se Baal é Deus, que ele se defenda. Sempre são ser advogado de Baal, de quem quer que seja. E aí, queridos, que começa a grande jornada na vida de Gideão. Eu vou parar por aqui para a gente orar por causa da hora. Talvez amanhã a gente continue com essa palavra que é um pouco extensa. Mas isso traz para nós alguns ensinamentos. Primeiro, que o pecado é uma porta. E que quando essa porta é aberta, queridos, muitas coisas ruins, nocivas, nefastas, inevitavelmente elas vão entrar. Coisas que vão, lamentavelmente, tirar o nosso foco, a nossa força, a nossa santidade, a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, não podemos abrir a porta do pecado. Segundo, quando isso acontecer e se isso acontecer, é preciso entender que só o Senhor pode fazer. Porque eles esperaram 7 anos, poderiam ter esperado menos tempo, mas só depois de 7 anos que eles clamaram por socorro ao Senhor. Se você tem uma porta aberta hoje, ou se você tem portas abertas na sua vida, no seu casamento, nas suas relações, eu quero incentivar você no nome de Jesus a clamar por socorro ao Senhor. A pedir a Ele que apresse em vir te socorrer, a dar forças para que você possa fechar essas portas, definitivamente romper e quebrar as pontes com o seu passado e no nome de Jesus vencer. E com a força que você tem, ser levantado por Ele para fazer coisas inimagináveis. Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que eu quero colocar a vida desse irmão e dessa irmã e a minha vida diante do Senhor e pedir que nessa manhã de segunda-feira, à luz da Tua palavra, os exemplos de Juízes no capítulo 6, que esses exemplos possam ser colocados em prática na nossa vida, que verdadeiramente, Senhor, possamos aprender que o pecado é uma porta, que essa porta não pode ser aberta. Mas uma vez que é aberta, coisas desagradáveis e terríveis, nocivas, nefastas, vão entrar. Vão produzir morte sem tirar a existência. Vão trazer dor, choro e consequências terríveis. Por isso, em nome de Jesus, se existe alguém comigo aqui ouvindo a minha voz,
que se encontra diante de uma porta de pecado que foi aberta há algum tempo, hoje, que eles possam clamar por socorro ao Senhor. Um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que responde. E que essa porta possa ser fechada hoje. Assim como o Senhor disse para Gideão que o altar deveria ser derrubado por eles. Que esse homem e que essa mulher possa derrubar todo e qualquer altar existente, para que na força do Senhor, o Senhor possa dar vitória no teu nome. Eu oro com fé, agradecidos pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, queridos, essa palavra edificou muito a minha vida, eu tenho certeza que a sua também. Se fez sentido para você, envia para alguém que você gostaria muito que pudesse ouvir e experimentar desse grande exemplo que nos edificou tanto. Esteve conosco aqui hoje a minha irmã Cris, a Luciane, a Adriane, o Ulisses Branco, meu amigo, a Mônica, o Alexandre Botelho, o Ed e muitos outros, o Edson Bittar, a Sara também, entrou desde cedo, o João Vitor, a Juliana, a minha irmã Mônica está aqui também, o Alan, o Cacá, o Wallace, o André e muitos outros. Que nessa segunda-feira de pré-feriado, né, que a gente possa aproveitar esse dia, você que vai descansar com quem a gente ama, refletindo, parando e pensando. A gente vive num tempo onde normalmente a gente não para pensar, porque se a gente para, a gente pensa. Se a gente pensa, a gente sofre. E a gente não quer sofrer. E por isso a gente vai empurrando com a barriga e a gente não vai resolvendo os nossos problemas. E a gente vai deixar de viver o extraordinário. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amanhã, terça-feira, feriado, mas ainda assim, às 7h15, eu estarei aqui com uma palavra de oração para o meu coração e para o seu. Eu aguardo vocês. Valeu!